bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. E, cara, por que a direita tá tão tretada com Nando Moura? Eu não consigo entender, me desculpe. Me perdoem vocês aí que se consideram de direita, direita conservadora, direita não sei das quantas. Eu não quero pagar de isentão aqui. Eu tenho que ouvir e aprender com vocês. Mas eu queria entender por que vocês agora estão dizendo que o Nando Moura é um isentão? Sabe? Não faz sentido algum, porque o primeiro youtuber com culhão que apareceu no Brasil e no mundo foi o Nando Moura. Cara, se o YouTube tem vários canais conservadores hoje e alguns deles têm o tamanho que tem, é porque surgiu alguém que tinha culhão suficiente para encarar tudo no peito. Porque quando tudo era mato no YouTube em 2014, tudo era mato, não tinha um canal conservador, não tinha ninguém defendendo uma pauta conservadora, Nando Moura veio, meteu a cara, aparou o caminho, foi uma árvore pequena, cresceu essa árvore cresceu, gerou sombra e deu espaço para todo mundo, porque isso o Nando Moura sempre fez, velho. Ele cresceu, indicou, eu sempre vi, cara, eu acompanho o Nando Moura desde 2015 e eu sempre vejo ele indicando vários canais, outros canais conservadores, como Terça Livre, o Paula Marisa, Lilo, o canal do Professor Maro. Nem acompanho o Professor Maro, nem o Terça Livre, o Lilo nem acompanho um pouco a Paula Marisa. Ele sempre esteve indicando outros canais, como o Iago Martins do 2D de Teologia, ele indicou. Ele sempre foi um cara que tomava a dianteira do bagulho, entrava na linha de frente, sozinho, abria espaço e trazia o pessoal com ele. E de repente, quando ele simplesmente discorda de uma ordem, né, o bicho se torna o maior dos traidores. Tipo, o rei da isentosfera. O rei conservador do YouTube, o chefão do conservador. O chefão conservador agora virou o maior dos traidores, o maior dos isentões. Me explica isso aí, gente. Eu só quero que vocês me expliquem. Que eu não estou entendendo. O cara que, quando ele comprou a briga de apoiar o Bolsonaro, ele apoiou. Inclusive tem entrevista do Bolsonaro lá no canal dele, na época de eleição, enquanto nenhuma rede de televisão dava espaço pro cara, Nando Moura, com um canal com 2 milhões de inscritos, foi lá, chamou o Bolsonaro, fez uma entrevista excelente, também trouxe Eduardo Bolsonaro, fez entrevista, falou pra eles, na cara deles, falou assim: eu vou cobrar vocês. Quando ele discordasse de alguma coisa, ele falou: eu vou cobrar vocês, eu quero explicação. Eu vou apoiar vocês? Vou, mas eu vou cobrar vocês. Ele falou isso. Se ele não tivesse falado, vocês podiam falar alguma coisa. Mas ele falou. E com todo respeito, ele fez algumas críticas, algumas observações pro Bolsonaro. E o Bolsonaro numa live simplesmente nem menciona o nome dele. Como se não tivesse entrado na casa do Nando Moura. Como se não tivesse apertado a mão dele. É no mínimo estranho, né? Sabe? É no mínimo estranho. Eu acho no mínimo estranho. Se alguém fizesse menos do que isso, o cara, tipo, o Bolsonaro não se lembrou nem do nome do Nando Moura. Sabe? Se alguém fizer menos, cara, o cara não lembrar do meu nome, eu ajudar o cara nem lembrar do meu nome, nem citar o meu nome. É triste, né, velho? Tipo, como é que você se sente, velho? Fala aí, se põe no lugar do Nando Moura. Mano, não é questão de ego não, cara. Não é questão de ego. Entendeu? Você ajuda a eleger o cara. Você compra a briga quando ninguém tava comprando, porque o Bolsonaro, ele tava lá, ninguém tava botando fé nele. E o Nando Moura, depois de um acontecimento, ele fala: não, agora o meu presidente é o Bolsonaro. E compra a briga pelo Bolsonaro e luta pelo Bolsonaro. Apoia o Bolsonaro até hoje, tá? De repente, da noite pro dia, porque corta as madeixas, é visto pela direita, que ele ajudou a levantar no YouTube, ele é visto como o isentão, o revoltado, a nova esquerda. Caracas, mano. Caraca.
O cara que mais citou Olavo de Carvalho, né? O cara que mais citou Olavo de Carvalho no YouTube aqui, eu acho que é o Nando Moura, mano. O cara que ajudou a vender livros do Olavo de Carvalho, o cara ajudou um monte. Apresentou Olavo de Carvalho a muitas pessoas. E você sabe, brasileiro não lê. E Nando Moura, com o estilo singular dele, apresentou Olavo de Carvalho para de repente, cara, o Olavo de Carvalho falar que não vai responder ele, ou sei lá. É estranho, eu acho estranho isso. Eu sei, eu entendo a dificuldade em que a questão de treta entre direita e esquerda, entre a direita e a esquerda tá hoje. Deixa eu fechar aqui. Eu entendo essa complexidade, mas considerar uma pessoa como Nando Moura um isentão ou não sei o que, cara, eu acho que é meio prematuro e meio perigoso. Tratar como ele está sendo tratado, foi tratado, eu acho que é uma vigarice. Desculpa, tá, gente? É uma vigarice, porque o cara que levantou a direita dentro do YouTube influenciou muita gente, informou muita gente sobre a existência de uma direita e quem sabe começou a organizar as ideias nesse sentido, porque você tem o Olavo de Carvalho no âmbito intelectual. Só que ele não conseguia, o Olavo de Carvalho, sem a força do YouTube ou sem uma mídia, não consegue atingir muitas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês tem algum livro do Olavo de Carvalho? O cara tem 16 livros. Quantos livros você tem na sua casa do Olavo de Carvalho? Eu tenho um. Eu tenho um por enquanto. Eu quero ter os 16, mas eu tenho um. Mas você aí, você tem quantos livros do Olavo de Carvalho? Talvez nenhum. Quantos livros, quantos artigos do Olavo de Carvalho você leu? Nenhum. Mas aí você tem uma figura como Nando Moura, indicando quantas pessoas conheceram o trabalho do Olavo de Carvalho. Então, não é só o intelectual que ajuda a construir ou formatar ou direcionar as ideias de uma possível direita futura. Você também tem que ter as pessoas que fazem propaganda. Hitler trabalhava assim, mano. O Partido Comunista trabalha assim. Eu tô errado. O que é marxismo cultural? É todo mundo trabalhando em conjunto. Mas por que o Nando Moura discordou? Isso aqui já é um isentão. Mas vamos lá. Claro que temos a dificuldade de esquerda e direita. Esquerda e direita. E você tem essa tensão, né? A esquerda por um lado, a direita do outro, você tem essa visão. E um lado atacando o outro. Então, se esse lado está contra esse, alguém desse lado fazer uma crítica aqui é um gol contra, seria como que um gol contra. Pode gerar algumas dificuldades, pode falar que a direita está rachada, isso não. E eu acho que não é bem assim. Porém, a situação que a direita se encontra, direita e esquerda se encontra é Bolsonaro com algumas pessoas, com alguns partidos, você vê isso dentro do PSL, com algumas pessoas, contra todo o sistema, contra todo o establishment, né, chamado establishment, né, que é vários partidos com S, inclusive o PSL, que é o do presidente Bolsonaro, todos eles tentando derrubar o Bolsonaro. Você tem a mídia e tal, e a mídia e tal. E Nando Moura fazer uma crítica quer dizer que ele está do lado dos caras? Não, não necessariamente. Porque ele está fazendo uma crítica, uma observação simples, o qual ele não foi respondido, porque antes dele gravar qualquer vídeo sobre o assunto, ele perguntou para o Eduardo Bolsonaro, ele mandou uma mensagem para o Eduardo Bolsonaro e falou: Eduardo Bolsonaro, me explica isso aí, cara. Me explica isso aí. E o cara não responder, é tenso, né? Ele fazer críticas ao presidente, né? Claro, ele tem todo o direito dele, como eu, você tem direito. Ele fazer as críticas a algumas observações ao Bolsonaro, e o Bolsonaro falar numa live, nem o nome dele se lembrar, tipo, é complicado, né, cara? É complicado, né? Mas, tudo bem. Eu vejo Nando Moura, cara, como aquela figura que, velho, ele consegue misturar política, música, religião, filosofia, história e até sarro no meio, cara. Ele foi o cara que conseguiu isso e ele consegue isso de maneira clara. É uma pena que ele tenha levado tantas facadas nas costas, né? De pessoas em que ele ajudou. Não estou falando que essas pessoas talvez não chegassem ao número de inscritos que elas chegaram hoje, devido à pessoa do Nando Moura. Só que o engajamento que o Nando Moura fez a esses canais ajudou eles a chegarem. Querendo ou não, a realidade é essa. O Nando Moura ajudou esses canais. E hoje são esses mesmos canais que olham para ele
como traidor, e ele não é. Ele não é. Ele mesmo falou assim, falou num vídeo, respondendo o Olavo de Carvalho, falou: Olavo de Carvalho, você me ensinou a pensar e não a obedecer. A enxergar os fatos. Enxergar os fatos. Isso é o princípio básico que o Olavo de Carvalho ensina no livro dele, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. É o basicão, cara. E o Nando Moura está enxergando os fatos. Falou, pô, mano, pera aí. A batalha é cultural e você coloca um petista aqui, você coloca tal cara lá, tal cara para paralisar não sei o que. Eu não tô entendendo isso aí. E é isso que o Nando Moura não tá entendendo. Eu particularmente também não entendo, mas vamos deixar o Bolsonaro levar as coisas. Eu particularmente sou mais paciente, votei nele e vamos deixar desenrolar o que acontece. Mas, cara, o que o Nando Moura tem observado é fato. Mas ninguém, eu até agora não vi ninguém se preocupar em atacar os fatos, em atacar os argumentos do Nando Moura. Eu tenho gente atacando a pessoa do Nando Moura e não os fatos. Então assim, o cara que levanta a direita, depois que ele levantou a direita, depois que a árvore cresceu, fez sombra, ele é o traidor? É muito esquisito isso aí, né? Uma vez ele falando do Bernardo Pequister, do Spider, do pessoal do Hipócritas, ele falou assim, nós todos somos heróis. E ele falou uma coisa, ele falou assim, cara, e eu desses heróis todos, eu sou o Wolverine. E eu acho que de fato o Nando Moura é o Wolverine. Porque o Wolverine é aquele cara que entra na linha de frente, derruba todo mundo, só que ninguém quer ter ele por perto. Ninguém quer ter ele por perto. E encara toda a dor sozinho. Porque, cara, várias vezes os X-Men foram salvos pelo Wolverine. Ele é aquele cara que enfrenta todo mundo, não tem medo de ninguém, enfrenta todo mundo, pega a linha de frente. Mas quando tu tá em paz, ninguém quer saber dele. E hoje me faz muito sentido essa observação. Porque o Nando Moura, ele não mudou. Falam que ele mudou, mas ele não mudou. Ele continua tendo respeito pelas mesmas pessoas. Acredito, observo que ele continua sendo apoiador do governo Bolsonaro. Ele não precisa concordar com tudo. Ele pode fazer as críticas dele. Inclusive ele votou nele, ele fez muita gente votar nele, ele deu argumentos. Para agora ser chamado de traidor, não, calma gente, calma. Não criemos pânico. Talvez a direita tem que tomar cuidado, talvez não. Eu observo que muitos da direita tem que tomar cuidado para não se tornar aquilo que eles mesmos combatem. Que é o quê? Um petista. Não importa os fatos que você fale para ele, ele vota no Lula. E eu acho que nós conservadores, o pessoal da direita, não pode ser da mesma forma. Não importa os fatos, você não muda a sua opinião. Você não muda, você não observa a realidade. Lembra? O principal ponto que um conservador tem é observar a realidade. E não é votar num cara e simplesmente... Não estou falando aqui de votar no Bolsonaro e seguir cegamente o que o cara diz. Nós pensamos, nós questionamos. Um petista não faz isso. E o que eu tenho visto é em parte uma direita que não pensa. Pessoal, uma grande massa de pessoas que se dizem de direita, conservadores, que eles não estão analisando a realidade. Talvez eu possa estar falando besteira aqui, mas... né? Mas cara, você entra no poder, você vai colocar um petista em algum cargo de posição importante, alguém muito próximo aos petistas, mas eu não coloco ele a pau. Eu dou um jeito de colocar outro. Se eu não conseguir colocar outro, beleza, minha parte eu fiz, mas eu não coloco outro. Entende? E o Nando Moura, ele pensa dessa forma, e ele pode expressar a opinião dele. Mas isso vai tornar ele um traidor? Não. Isso vai tornar ele um isentão? Não. Ele é Bolsonaro, até onde eu sei. Bolsonaro até o fim. É claro que ele vai fazer algumas críticas, porque devido a algumas observações que ele fez, já taxaram ele como esquerda, como nova esquerda, como chefe da isentosfera. E cara, quando você empurra uma pessoa para um lado, tipo assim, você fala que ela é isso,
ela vai acabar tendo reações daquilo de acordo com as circunstâncias. Então toda a direita está unida em chamar o Nando Moura de isentão. Será que ele é isentão mesmo? Sabe? É muito esquisito. Sinceramente eu acho muito esquisito, na minha opinião. E penso que muitos que se dizem de direita aí, muitos youtubers aí, deviam agradecer a ele. Porque se você tá falando abertamente aí, tranquilamente, é porque surgiu um Nando Moura no começo, lá 4 anos, 5 anos atrás no YouTube, falando coisas que ninguém tinha coragem de falar. Abrindo caminho para que você falasse. Se tem uma porrada de canal conservador hoje aí, de direita, aí falando, se você tem uma porrada de canal de direita aí, conservador aí falando, é porque você sabe que alguém abriu o caminho. E esse alguém que abriu o caminho é o Nando Moura. Então se lembrem dele. Cara, se lembrem dele com muito carinho e respeito. Assim como, cara, eu nem sei, porque o Olavo de Carvalho nem sabe que eu existo, sinceramente. Mas sempre vou olhar ele com muito respeito. Porque, cara, o cara é principalmente conservador, principalmente que abriu um dos principais intelectuais brasileiros. Então a gente sempre vai olhar ele com muito respeito, né? Independentemente do que dá das questões pessoais e tal, ou do que ele acha de mim. Então assim, tem que olhar esses caras com respeito, olhar o Nando Moura com respeito. Ele nem é político, mano, ele é músico. Ele é um empreendedor. Entende? E sempre ele gera sombra para outros. Então quando tem água e sombra fresca, ele já não serve para mais nada, ele já é isentão. É mais ou menos isso a trairagem que ocorreu. Acho que deviam pensar. Muita gente devia repensar o que anda falando sobre o Nando Moura, falando algumas mentiras sobre o Nando Moura, dizendo coisa que ele não disse. E tentar atacar os argumentos dele. Eu acho que seria mais justo, né? Mais justo e mais honesto. Cara, tem um pontinho aqui. Ah, é o meu apoiador de celular ali. Então, acho que vocês deviam repensar e crescer, né? A direita não está dividida. Nando Moura não deixou de ser conservador por causa disso. Ele não passou a ser um marxista ou isentão. Eu torno a reafirmar que ele, cara, na minha opinião, um dos maiores estrategistas aqui, nunca dá um ponto sem nó. Aqui no YouTube, nenhum vídeo dele é um ponto sem nó. Ele já tinha avisado sobre o Alexandre Frota. Não tinha avisado sobre o Alexandre Frota? Ele avisou. Enquanto todo mundo da direita tinha nego falando, Alexandre Frota veio pro nosso lado, não sei o que. Nando Moura sempre com o pé atrás. Aí, ó. Olha o que aconteceu com o Alexandre Frota. Quando a Joyce Hasselman tava falando Bolsodória, Nando Moura tava falando, Bolsodória é o caramba. Bolsodória é o caramba, Joyce, fica quieta. Olha o que aconteceu com a Joyce Hasselman. Ele já vinha avisando. Então o cara aqui, ele observa bem a realidade. Ele falou, João Dória é um falso. Quando ele falou isso, eu falei, porra, mano, será que o João Dória é tão ruim assim mesmo? E João Dória se mostrou um falso dos grandes. Então, gente, agora até onde eu vi, Nando Moura não errou nas observações dele sobre pessoas. Então quando ele faz uma observação sobre alguém que está lá em cima, gente, vamos com calma. Observe e vê se ele tem razão ou não. Observe o argumento dele. Eu sei que está meio repetitivo lá o Augusto Aras na PGR, mas tinha muito direitista aí que estava contra o Augusto Aras, criticando o Augusto Aras, terça livre, se eu não me engano, bem petista também, criticando o Augusto Aras. Agora ele é o melhor do mundo. Eu não entendi isso, sabe? E por aí vai. Então assim, vamos observar os fatos e vamos ver se o Nando Moura se tornou um isentão mesmo. E eu tô custando acreditar. Tá custando acreditar. Mas se ele fala se tornou um isentão, eu acho muito difícil, porque um cara que levanta, faz o que ele fez, responde o que ele respondeu, passa o estresse que ele passou, não era para ele estar sendo tratado da maneira que ele está sendo tratado. E a gente tem que tomar cuidado para que a direita, aquilo que a gente combate, né, aqueles que se dizem de direita, conservadores, combatem na esquerda, não se torne exatamente igual. Não se torne exatamente igual. Com todo respeito, eu acho que é isso. Essa é a minha opinião, cara.
sobre o que eu tô vendo. Talvez eu esteja errado, não sei. Mas eu acompanho de perto o Nobani, qualquer um que acompanha sabe já pelo jeito dele que ele não mudou. Claro que depois de algumas facadas nas costas fica difícil, né? Mas vamos ver.